Se a profundidade do que se desenrola diante do Santíssimo Sacramento fosse plenamente compreendida, a ideia de se afastar jamais surgiria. Santo Afonso de Ligório desvendou essa verdade, e hoje, essa mesma revelação se torna acessível a todos. A adoração eucarística transcende em poder o que a mente humana pode conceber. Já se deteve para ponderar sobre a magnitude dos eventos que se manifestam quando se dedica à adoração do Santíssimo Sacramento? Estaria ciente de que Santo Afonso revelou um segredo de imensa profundidade acerca do sacramento do altar? Frequentemente, adentramos os templos, proferimos uma oração apressada, talvez em silêncio, mas será que apreendemos a plenitude da graça e do poder que se derramam nesses instantes? Qual o significado intrínseco da presença real de Jesus, dia e noite, no altar, aguardando aqueles que o buscam? Este conteúdo desvendará aspectos do Santíssimo Sacramento raramente abordados. Juntos, exploraremos os ensinamentos de Santo Afonso, um santo que dedicou sua existência ao aprofundamento do mistério eucarístico. Convidamos você a desvendar este segredo, meticulosamente detalhado por Santo Afonso em sua obra Visitas ao Santíssimo Sacramento. Sente-se espiritualmente exausto? Há uma sensação de vazio em sua vida? Imersos em um mundo saturado de distrações, ruídos e aflições, ansiamos por um refúgio de verdadeira paz. Existe um lugar onde milagres se desdobram, almas são transfiguradas e a presença divina se manifesta de forma tangível. Surpreendentemente, muitos ainda desconhecem essa realidade. Hoje, a grandiosidade do poder oculto no Santíssimo Sacramento será revelada. Santo Afonso de Ligório, em sua obra Visitas ao Santíssimo Sacramento, descreveu com minúcias essa verdade, e seus ensinamentos mais impactantes serão agora expostos. Aqueles que perseverarem até o final serão agraciados com o conhecimento dos inúmeros milagres vivenciados por aqueles que se aproximam de Jesus sacramentado com genuína devoção. Jesus o aguarda incessantemente, dia e noite, e ainda assim, a hesitação em se aproximar persiste. O Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, constitui o cerne da existência cristã e o epicentro inquestionável de nossa fé. Por meio dele, somos agraciados com a presença real de Cristo e a força espiritual indispensável para superar as adversidades da vida. A Igreja Católica, com inabalável convicção, ensina que na Eucaristia se consuma o mais sublime mistério da salvação. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, torna-se presente sob as espécies do pão e do vinho. Este ensinamento encontra seu fundamento nas Sagradas Escrituras, onde o próprio Jesus declara: "Este é o meu corpo, este é o meu sangue." Mateus 26, 26, 28. E, de forma ainda mais profunda, no Evangelho de São João, capítulo 6, ele proclama: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna." João 6,54. Este ato, aparentemente simples, tem sido o catalisador para a libertação espiritual, a conversão e a cura de milhões de católicos em todo o mundo. Conforme a doutrina católica, a Eucaristia é o sacramento da presença real de Cristo. Não se trata de um mero símbolo ou de uma recordação do que Jesus realizou na última ceia, mas é o próprio Cristo que, em seu amor infinito, se entrega a nós sob as espécies do pão e do vinho. O Concílio de Trento, em seu decreto sobre a Eucaristia, elucida essa verdade de forma inequívoca, afirmando que a substância do pão e do vinho é transubstanciada no corpo e no sangue de Cristo. Isso implica que, embora as aparências externas do pão e do vinho permaneçam, sua substância é transformada pela ação do Espírito Santo, e o próprio Cristo se faz presente em cada celebração eucarística. Já se questionou sobre a real presença do Senhor em cada missa? Compreende a profundidade do significado de nosso Salvador permitir-se ser encontrado no sacramento do altar? Ao longo da história, a Igreja defendeu essa doutrina contra inúmeras heresias, e os milagres eucarísticos que ocorreram em diversas partes do mundo são testemunhos irrefutáveis dessa realidade. Um dos mais notáveis é o milagre eucarístico de Lanciano, ocorrido no século VIII na Itália, onde, durante a consagração, o pão se transformou em carne humana e o vinho em sangue humano. Uma manifestação milagrosa que perdura como um testemunho vívido da presença real de Cristo na Eucaristia. Através dos séculos, inúmeros outros milagres eucarísticos corroboraram a doutrina católica sobre a presença real de Cristo. Em locais como Siena, Bolsena, Guadalupe e Orvieto, fenômenos surpreendentes foram documentados, como o sangramento da hóstia consagrada ou a transubstanciação visível. A Igreja ensina que a Eucaristia é também um poderoso instrumento de libertação. Por meio da comunhão, Cristo nos liberta das amarras do pecado, cura nossas enfermidades espirituais e nos fortalece para resistir às tentações.
A história registra inúmeras libertações de influências demoníacas, curas de doenças físicas e mentais que católicos experimentaram ao longo dos tempos. Através da adoração eucarística, muitos fiéis testemunharam grandes libertações em sua vida interior, alcançando paz, perdão, cura de memórias dolorosas e até mesmo a cura de enfermidades físicas. Os santos, por sua vez, atestaram esse poder, e Santo Afonso de Ligório, em seus escritos, descreve a Eucaristia como um antídoto eficaz contra o mal. Ele enfatizou que a adoração eucarística representa uma das formas mais potentes de enfrentar as adversidades espirituais e encontrar serenidade em meio às tempestades da vida. Santo Afonso de Ligório, um fervoroso defensor da devoção eucarística, também reconheceu a relevância desses milagres como sinais da infinita misericórdia e amor de Deus. Ele afirmava que, a cada vez que nos aproximamos da Eucaristia, tocamos o céu com as próprias mãos. A Eucaristia era de tal importância para Santo Afonso que ele dedicou uma obra inteira, intitulada Visitas ao Santíssimo Sacramento, para discorrer sobre os principais mistérios e milagres vivenciados por aqueles que se aproximam do altar com humildade e devoção. Santo Afonso convida os cristãos a buscarem uma intimidade profunda com Cristo na Eucaristia, a compreenderem que, em cada missa, não estamos meramente participando de um rito, mas sim da própria vida de Deus. Um dos pilares dos escritos de Santo Afonso é o veemente chamado à adoração eucarística. Diferentemente da participação na missa, a adoração eucarística é um período em que os fiéis se encontram a sós com Cristo, em silêncio, imersos em profunda oração. Santo Afonso nos exorta a permanecer diante do Santíssimo Sacramento, a contemplar Cristo na Eucaristia e a permitir que sua presença nos transforme. Em cada instante que passamos diante dele, não apenas o adoramos, mas ele nos molda e nos santifica, conforme ensinava Santo Afonso. Estes são os pontos mais relevantes de sua obra e os benefícios, pouco difundidos, da aproximação ao Santíssimo Sacramento, segundo Santo Afonso. Ele nos recorda que aqueles que se aproximam do Santíssimo Sacramento jamais retornam vazios. A graça divina nunca é estéril, ela sempre nos preenche, sempre nos transforma. Santo Afonso expressa-se da seguinte forma em sua oração: Senhor Jesus Cristo, que, por amor a nós, homens, permaneceis dia e noite no Santíssimo Sacramento, repleto de misericórdia e amor, aguardando aqueles que vêm a vós. Sei que estáis presente no altar e, do mais profundo do meu ser, adoro-vos. Agradeço por todos os benefícios que me concedestes, especialmente por vos terdes dado neste sacramento. Agradeço também por me terdes dado vossa mãe, Maria, como intercessora e por me chamardes a encontrá-los neste lugar santo. Hoje, saúdo o vosso sagrado coração com 3 intenções: agradecer-vos por este dom, reparar as ofensas que recebestes e adorar-vos em nome daqueles que vos deixam no esquecimento. O que se faz diante de Jesus no Santíssimo Sacramento? O que, em vez disso, não se faz? Amamos, louvamos, agradecemos e suplicamos. O que um necessitado faz diante de um abastado? Um enfermo diante de um médico? Um sedento diante de uma fonte de água cristalina? Ou um faminto diante de um banquete? A resposta é inequívoca: busca-se alívio, consolo e saciedade. A partir deste trecho de sua obra, podemos meditar sobre a permanência de Jesus no Santíssimo Sacramento como uma fonte inesgotável de amor e misericórdia. Ele nos aguarda com paciência, conforme Mateus 11:28 nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A questão, caro leitor, é: respondemos a esse convite? São João Maria Vianney asseverou: o tabernáculo é a morada do amor, onde Jesus aguarda ser amado por nós. Em Jesus sacramentado, encontramos a plenitude de nossas necessidades. Assim como o pobre busca auxílio, o enfermo procura o médico e o sedento anseia por água, devemos buscar a Cristo. Ele é a própria fonte da vida. Santo Agostinho, em sua sabedoria, afirmou: tu nos fizeste, Senhor, para ti, e nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Mais adiante, Santo Afonso evoca o exemplo de São Pedro de Alcântara, citando em seu livro as seguintes palavras: São Pedro de Alcântara declarou que não há vocabulário suficiente para expressar o amor infinito de Jesus por uma alma em estado de graça. Por essa razão, ao decidir partir deste mundo, ele nos legou o Santíssimo Sacramento como uma memória viva. Não desejava que sua presença fosse esquecida. Permaneceu aqui, próximo a nós, para nos oferecer uma companhia que sustenta e reaviva a lembrança de seu amor. Somente aqueles desprovidos de amor sentem-se entediados diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Os santos, em contrapartida, encontraram ali seu paraíso terrestre.
Santa Teresa de Ávila, referindo-se ao céu, afirmou que aqueles que lá estão e aqueles que aqui permanecem devem ser um em amor e pureza. Eles desfrutam da essência divina, enquanto nós adoramos o Santíssimo Sacramento. Essa é a única distinção. Eles se deleitam, nós padecemos. Este é o nosso paraíso na terra. Percebe-se o valor inestimável que os santos atribuem a Jesus na Eucaristia? Os santos discerniram na Eucaristia um verdadeiro paraíso na terra. Santa Teresa de Ávila proclamou que não trocaria um único instante na presença do Santíssimo Sacramento por todos os tesouros do mundo. Este é um convite à introspecção sobre como podemos aprofundar nossa adoração eucarística para encontrar a paz e a alegria que Cristo nos oferece neste sacramento. O santo prossegue, asseverando: Jesus nos ensina que nosso coração estará onde reside nosso tesouro. Os santos, cujo amor se direciona unicamente a Cristo, possuem tudo no Santíssimo Sacramento. Amado Jesus, que por amor permaneceis dia e noite no tabernáculo, suplico-vos que atraiais meu coração. Que ele não conceba e não busque outro bem senão estar convosco. Rogo-vos pelos méritos de vossa paixão. Jesus, nosso pastor, entregou sua vida por nós e não desejou separar-se, mesmo na morte. Eis-me aqui, ele nos diz, sempre convosco. Permaneci neste sacramento para vos auxiliar e consolar. Jamais vos abandonarei. São Pedro de Alcântara reiterou que Jesus instituiu este sacramento para acompanhar sua igreja durante o período de espera até a eternidade. Como se pode observar, prezado ouvinte, os santos fizeram de Jesus no Santíssimo Sacramento sua mais preciosa riqueza, mantendo seus corações incessantemente voltados para ele. Impõe-se a nós a reflexão: qual é o nosso verdadeiro tesouro? Se for Cristo, nosso amor deve manifestar-se na forma como buscamos em oração e adoração. Jesus, o bom pastor, jamais se aparta de suas ovelhas. Ele nos assegura sua presença no Santíssimo Sacramento, onde sempre podemos encontrá-lo para receber consolo. De sua própria vivência, Santo Afonso, algumas páginas adiante, relata quando uma alma visita o Santíssimo Sacramento, o Senhor lhe diz: levanta-te, apressa-te, amigo meu, e vem. Estou aqui para enriquecer tua vida com minha graça. Não temas minha majestade, que se humilha neste sacramento para te infundir confiança. Vem, abraça-me e pede o que desejares. Santa Teresa de Ávila ensinava que Jesus oculta sua grandeza sob as espécies do pão para que nos aproximemos sem temor, com plena confiança em seu amor. O venerável padre Baltazar Álvares teve uma visão na qual Jesus, no sacramento, detinha em suas mãos graças a serem distribuídas. Santa Catarina de Sena aproximava-se do altar com a mesma ansiedade amorosa de uma criança que busca o consolo materno. Santo Agostinho, por sua vez, admoestava aqueles que buscam saciar seus corações no mundo a virem a Jesus, o único capaz de lhes conceder a verdadeira felicidade. Minha alma, não busques mais. Eis que ele está aqui, pronto a te ouvir. Santa Teresa afirmava que nem todos têm acesso direto a um rei, muitos necessitam de mediadores, mas com Jesus a realidade é outra. Ele está sempre pronto a nos ouvir no Santíssimo Sacramento. Qualquer pessoa pode se aproximar e dialogar com ele a qualquer momento, seja dia ou noite. Enquanto os monarcas terrenos concedem audiências esporadicamente, Jesus nos acolhe sempre que o desejamos. A partir dessas linhas, podemos meditar sobre o terno convite de Jesus às almas, oferecendo-lhe seu amor e sua graça. Ele nos exorta a superar nossas misérias, aproximando-nos de Ele com confiança. Reflitamos se aceitamos esse convite ou se permitimos que o temor e a indiferença nos afastem de sua presença. Jesus está no Santíssimo Sacramento com as mãos repletas de bênçãos. Contudo, somos nós que devemos nos aproximar de Ele com fé para recebê-las. Diferentemente dos reis da terra, que concedem audiências a poucos, Jesus sempre nos acolhe no sacramento. Por fim, Santo Afonso escreve: como se fosse o mais afortunado por encontrar Jesus no altar aqui, no Santíssimo Sacramento, podemos abrir o nosso coração a Jesus, falar-lhe das nossas necessidades e pedir-lhe ajuda. São Jerônimo comparou as almas a águias que se elevam acima das coisas terrenas para voar em direção ao céu. Se as águias correm apressadamente ao cheiro de suas presas, quanto mais fervorosamente devemos correr para Jesus, que é nosso alimento espiritual. Muitos cristãos empreendem longas jornadas para visitar lugares santos onde Jesus nasceu, sofreu e morreu. No entanto, não há necessidade de trilhar esses caminhos ou enfrentar tais perigos. Jesus está próximo, na igreja mais acessível a nossos lares.
São Paulino de Nola afirmou que os peregrinos se sentem felizes em trazer consigo o pó do solo sagrado. Quanto maior fervor não deveríamos ter em visitar Jesus no Santíssimo Sacramento? Uma religiosa escreveu que todo o seu bem provinha do Santíssimo Sacramento. Por essa razão, ela decidiu consagrar sua vida a Jesus no Santíssimo Sacramento. Sigamos seu exemplo, reconhecendo que neste sacramento encontramos nosso Salvador, disposto a nos conceder tudo o que necessitamos para a vida e a salvação. Quão inspiradoras são essas palavras! Almas generosas encontram em Jesus sacramentado seu paraíso na terra. Assim como as águias alçam voo para alcançar sua presa, devemos elevar nossos pensamentos e anseios a Cristo. Quão abençoados seríamos se possuíssemos a mesma compreensão de Santo Afonso sobre o Santíssimo Sacramento. Não buscaríamos realizar grandes peregrinações para encontrar Jesus. Ele está presente em todas as igrejas. Devemos nos questionar se aproveitamos essa proximidade para visitá-lo com frequência ou se o deixamos no esquecimento, perdendo a oportunidade de conhecê-lo mais profundamente. Aquele que reconhece a força transformadora do Santíssimo Sacramento encontra nele a fonte de todo o bem. Ao ponderarmos sobre os ensinamentos de Santo Afonso de Ligório acerca da Eucaristia, somos compelidos a indagar quanto tempo realmente dedicamos à adoração eucarística. Se a Eucaristia é o cerne de nossa vida cristã, por que não a valorizamos e a buscamos com maior profundidade? Quanto de nosso tempo estamos dispostos a oferecer ao Santíssimo Sacramento? Este é um momento propício para suplicar a Deus que, por intercessão de Santo Afonso, possamos alcançar uma compreensão e devoção mais profundas à Eucaristia. Santo Afonso de Ligório, bispo, teólogo, escritor e fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, Redentoristas, é reconhecido como um dos grandes mestres da espiritualidade católica e doutor da Igreja por suas notáveis contribuições teológicas, especialmente no campo da moral. Nascido em 27 de setembro de 1696, em Marianella, próximo a Nápoles, Itália, em uma família nobre, obteve aos 16 anos o título de doutor em Direito Civil e Canônico, destacando-se como advogado. Contudo, após um revés em um julgamento, abandonou a carreira jurídica para consagrar sua vida a Deus. Ordenado sacerdote em 1726, dedicou-se ao serviço dos mais necessitados, pregando em vilarejos e áreas rurais onde o acesso à formação religiosa era escasso. Santo Afonso é célebre por sua abordagem da teologia moral, equilibrando a justiça divina com a misericórdia. Sua obra mais influente, a Teologia Moral, defende a primazia da consciência e da misericórdia em detrimento do rigorismo. Além disso, foi autor de mais de 100 livros sobre espiritualidade, devoção mariana e temas teológicos, incluindo sua obra Visitas ao Santíssimo Sacramento e a Maria Santíssima. Obrigado por assistir este vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal Luz e Fé no YouTube. Ative as notificações clicando no sininho para receber outras publicações.